E você viu que a Evelyn, ela relatou essa situação de hipertensão, né, durante a gravidez, uma jovem, né, mamãe, 24 anos. Por que será que isso acontece? Ela relatou a situação de hereditariedade, mas o cardiologista Ricardo Rodrigues, que está aqui comigo, vai explicar pra gente. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. A hipertensão gestacional é mais comum do que a gente pensa? Sim, ela é bem comum, particularmente quando você tem o fator hereditariedade, que já foi ressaltado aqui pela sua entrevistada, e pela questão também da obesidade, que facilita bastante a hipertensão da gestação. Ela é um pouco diferente da hipertensão que estamos comumente acostumados, né, a ver, porque ela ocorre depois da 20ª semana da gestação. Então é uma pressão alta comum da parturiente, da gestante, no caso. E isso, ela tem 24 anos, né? A gente fica eu fiquei impressionada. Pode ocorrer nessa idade? Pode, porque essa hipertensão que a gente chama de hipertensão específica da gestação ou da gravidez tem alguns fatores de risco. A hereditariedade, já foi dita por ela, a ingestão grande de sal, a obesidade, é importante, também acontece mais em grávidas que têm diabetes, particularmente diabetes gestacional, e é caracterizada por uma inflamação que acontece no endotélio, que é o tapete do vaso. É aquele tecido que favorece o sangue ir até o bebê, por exemplo. E quando ele inflama, ele diminui de tamanho. Ele chama-se vasoconstrição. Entendi. Então a pressão sobe. É mais ou menos como você está aguando um canteiro e você tem lá o esguicho, você diminui a saída da água para a água ir mais longe, só que ela vai com mais pressão. Então, na gestação, o mecanismo é muito parecido com isso. Isso afeta o bebê? Afeta porque, apesar da pressão ficar mais alta, a chegada de sangue na placenta, ela é menor. E ela também envelhece a placenta mais cedo. Então, uma das consequências é descolamento de placenta, o outro é um parto prematuro, o sofrimento fetal. Então, a criança, um dos jeitos de você detectar, ela começa a mexer menos. Durante a gestação, ela cresce menos também quando ocorre essa hipertensão arterial específica. Então, não é raro a conduta médica em alguma situação, particularmente quando você tem descontrole dessa pressão, quando você tem sofrimento fetal, interromper a gestação. Aí é uma decisão que tem que fazer nos tripés, tá? A gestação, a gestante, o médico cardiologista e o obstetra. Doutor, no caso, quando que a mãe tem que desconfiar que ela está tendo pressão alta? Primeiro, ela tem que ter algum sintoma antes de medir a pressão, né? Tem sintomas? Então, esse é um dos grandes problemas, porque na maioria das vezes, quando você apresenta sintoma, e um dos sintomas é inchaço das pernas, dor de cabeça, a doença hipertensiva específica da gestação já evoluiu. Então, a melhor maneira é pré-natal. Toda vez que fizer a consulta, medir a pressão. Exato, porque é o que vai definir. Né? E o que é uma pressão alta no caso da gestante? Quanto Olha, por quanto? o critério não muda muito, né? Acima de 140/90 ou 14/9, a gente já considera a hipertensão arterial específica da gestação. E no caso dela, ela voltou com a pressão normal depois que o bebê nasceu. Isso pode acontecer ou ela tem uma tendência agora de ter sempre uma pressão mais alta do que o normal? Na maioria das vezes acontece isso que houve com ela. E a sua fala também é verdadeira. Ela vai ter mais chance de ter eclâmpsia ou pré-eclâmpsia e ela também vai ter maior chance de ser hipertensa ao longo da vida. E se tiver uma segunda gravidez, também vai ter uma chance maior de ter a hipertensão. E o bebezinho, né? Porque ela tem esse fator hereditário. Ele também pode ter pressão alta com mais facilidade do que se a mãe não tivesse isso? Eu acredito que não. O que a gente sabe é que esses bebês, eles têm aquela formação de placa aterosclerótica, chama estria gordurosa, com maior frequência em mães que tiveram hipertensão, em mães que tiveram diabetes, em mães que fumaram. Mas eu desconheço que a variável doença específica da gestação implique em que o bebê tenha maior chance. Né?
E no caso da gravidinha que está assistindo a gente, né, que está aí tendo acompanhamento, é repouso mesmo, passar uma gravidez meio deitadinha ali. Então, o repouso absoluto não funciona muito. Não. É um repouso normal, é evitar exercício físico estressante, é evitar ingestão de sal, evitar açúcar, carboidrato, muita fritura, fazer uma alimentação melhor, mas não precisa necessariamente ficar deitado o tempo todo, a não ser que existe uma suspeita de sofrimento fetal, né, decorrente da hipertensão, ou um descolamento prematuro de placenta ou algo desse tipo. Ou seja, gente, é uma vida normal, mas com algumas restrições, mas Sim. sabendo que tem um bebê vindo Sim. e é lindo o Ravi ali. Ai, queria agradecer muito sua presença aqui, acho que foi bem Obrigado. esclarecedor. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui com a gente, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada.